Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje temos um episódio muito especial com a Ana Sofia Rodrigues, a autora do livro O Teu Corpo Fala. Neste caso, desculpa, O Teu Corpo Fala, que às vezes sou mal com nomes, desculpa. O Teu Corpo Fala, que é uma terapeuta e especialista em medicina tradicional chinesa. Olá, Ano. Muito obrigado por estares aqui connosco. Eu já te estava a falar há um bocadinho, mas realmente o teu livro foi uma surpresa para mim. Principalmente, como eu te disse, estava a falar. Não encontrei muitos livros desta área com autores portugueses, então quando encontrei foi incrível poder ver isto. E para quem ainda não te conhece, gostava que te fizesse assim uma breve apresentação de quem tu és, do que é que te apaixona e como é que chegaste aqui a escrever este livro. Então, olá Fábio, olá a todos. Olha, agradecer-te antes de mais este convite, de aqui estar, naturalmente, e dizer-te só o nome do teu podcast é muito giro. Eu, quando vi o nome Vitamina Filosófica, achei assim fantástico. Eu adoro as palavras, não é? Não fosse eu também uma autora e uma comunicadora, e portanto achei mesmo giro. Então, quem sou eu? Ora, o meu percurso começou numa área completamente diferente. Eu comecei a trabalhar muito cedo em várias áreas e encontrei a primeira carreira na banca em 99, 98, 99. E, portanto, só em 2012 é que eu mudei de vida aqui para esta área das terapias, da saúde, do desenvolvimento pessoal, da medicina chinesa. Foi a medicina chinesa que me apaixonou e que me fez realmente mudar de vida. Mas pronto, nem sempre fui assim, ou seja, eu tive 13 anos na banca e os últimos anos que eu tive na banca, eu passei por duas instituições, fui gestora de clientes. Antes disso tinha tido várias outras funções, vários outros trabalhos, mas pronto, falo só desta porque foi assim a maior carreira. E eu realmente eu não me sentia realizada por inúmeros motivos, não me sentia realizada, tinha várias questões, parecia que estava ali em contraditório de quem eu era na banca e de quem eu queria ser ou daquilo que eu acreditava. Sentia muitas vezes que tinha, parecia que tinha uma dupla personalidade, ainda hoje falo disso, e tem a ver com a questão do meu nome. Muitas vezes perguntam-me, preferes a Ana ou a Sofia? E eu não consigo separar porque a Sofia tem uma conotação, tem uma vibração e a Ana tem outra, que naquela altura eram completamente separadas, hoje estão integradas, e daí eu dizer Ana Sofia, mas tudo bem, podem tratar só por Ana ou por Sofia, está tudo bem. Eu é que não consigo separar. Então, este percurso acabou por me trazer depois uma grande busca. Ao longo do caminho eu não estava satisfeita, portanto, até através de uma depressão comecei a ter a ir procurar também terapias, fiz um retiro, portanto, dediquei-me ao desenvolvimento pessoal durante muito cedo, mas mesmo muito cedo na minha vida, assim, com 20 aninhos, já estava assim em busca. E depois, realmente, os últimos anos da banca, eu estava extremamente infeliz e precisei de procurar aqui o meu caminho e cruzei-me através realmente da recuperação de uma depressão com a medicina chinesa. E, portanto, quando eu tropeço nela, todo o meu corpo vibrou e toda a minha alma disse é por aqui. Mas eu ainda não sabia que ia ser terapeuta, confesso. Eu, no início não sabia muito bem que ia ser terapeuta. Pensei que era mais uma coisa que eu queria estudar, conhecer, mas depois não, o caminho realmente mostrou-se. Em 2012 saí da banca, enverdei aqui pela parte da medicina tradicional chinesa, que depois mais tarde percebi também que não era só, e não é só a medicina chinesa que eu faço, de todo. Sinto mesmo que integrei aqui algumas componentes como se leste o livro e quem está a ouvir, se leu o livro, poderá já saber, se não, com certeza iremos falar aqui mais disso, mas pronto, de forma introdutória, o que é que me apaixona? Apaixona-me naturalmente todas estas coisas, sempre fui uma curiosa de perceber como é que era a mente, esta coisa das emoções, lembro-me de ser muito nova e escrever imenso e filosofar, filosofar muito sobre o ser humano, sobre as emoções, o que nos move, o que não nos move. Sempre tive muita curiosidade, adoro pessoas, conhecer as pessoas para lá do que elas mostram, muito para lá do que elas mostram, porque a maior parte de nós usamos máscaras em sociedade e eu tenho sempre aquela curiosidade de perceber o que está por trás, sempre fui muito curiosa. Apaixona-me toda esta área do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Sou maluca por animais e natureza, portanto, para mim, eu hiberno e sou muito feliz assim no meio da natureza e com animais, adoro animais, tenho dois gatos, sou assim muito apaixonada, não sou capaz de passar na rua, se vejam um cão a passar, eu meto-me com toda a gente. Adoro música, adoro cantar, portanto, há assim várias coisas que me fazem vibrar. Felizmente tenho algumas a que me agarro, porque o mundo hoje em dia está desafiante e precisamos realmente de ter paixões para nos agarrarmos. Sem E é dúvida. mais ou menos isto assim, em forma introdutória, acho que já falei bastante, nem sei. Está fantástico. E isso, a tua história que também vais falando no teu livro é muito interessante porque tu foste descobrindo estas coisas com a tua própria experiência pessoal. Até porque eu lembro-me que há poucos anos atrás, há 10 anos atrás até, se calhar até menos, esta ligação que se falava entre emoções
e até doenças e a nossa qualidade de vida, às vezes era até visto quase como um mito, não é? Como pseudociência e tudo isso. Coisa que para mim sempre me espantou, porque eu gosto muito desta área e sei que já há várias décadas que já se confirmou até cientificamente isto. Então, na altura em que tu estavas a trabalhar na banca e começaste a perceber de todas essas mudanças, aí deve ter sido ainda um maior desafio, porque era uma sociedade que, ainda menos do que hoje, sabia sobre toda esta parte em relação da relação de mente-corpo, certo? Certo, bem, na verdade nem eu pensava assim tanto desta forma, obviamente, como penso hoje, porque só depois é que integrei este caminho e comecei a estudar e a perceber algumas coisas, mas lá está, para mim, eu sempre me movi pelos meus valores, pelo meu coração, pela minha humanidade e a humanidade, enfim, aquilo que nos define enquanto humanidade, e sempre tive muita dificuldade em lidar com várias questões em empregos, na nossa sociedade, inclusivamente, exatamente pelo separatismo, exatamente por rótulos e tantas outras coisas que nós temos, que a mim sempre me fez muita confusão. Então, realmente, eu tive ali muita dificuldade na banca, sim. Eu lembro, eu sempre fui vista como, eu estou habituada a ser a ovelha negra e aquela que desafia, não é? Aquela que não bate bem, a que é louca, porque tem assim umas ideias diferentes das pessoas todas onde eu estava inserida. Hoje em dia já não é tanto assim, já estou rodeada de pessoas que realmente já pensam como eu, nós depois acabamos por seguir o nosso caminho, mas realmente na banca, muitas vezes eu ouvia, tu não és normal, ao que eu respondia sempre, isso depende tanto do conceito de normalidade de cada um, porque para mim eles é que não eram os normais, não é? Portanto, eu porque dizia não a coisas que para mim eram impensáveis serem feitas porque iam contra os meus valores, por exemplo, ou havia situações que eu considerava que estavam a danificar a nossa saúde e que não eram propriamente muito humanas, mas tinham mais a ver com outras componentes do negócio, mas que, enfim, se o negócio andasse a par e para os benefícios da parte humana, eu não diria nada, mas há situações em tantas áreas, né, nesta sociedade que nós vivemos, nós sabemos que não é assim. E, portanto, eu sempre fiz fica a pé, não é? Eu sempre fiz assim, tive aquele perfil, tenho um perfil rebelde nesse sentido, mas não é no sentido de acordei com os pés de fora e hoje vou ser rebelde, é se isto for contra os meus valores, se eu considerar que isto não é bom para a pessoa, se eu perceber que as pessoas estão aqui a perder a saúde em vez de ganhar, se eu não estou a ajudar e estou a prejudicar, eu vou falar, eu vou dizer que não, eu vou tentar fazer diferente. E sempre foi assim ao longo da minha vida. E, portanto, na banca foi um desafio, tremendamente, claro, sim, um desafio, e brincavam muitas vezes comigo, claro que lá está uma pessoa, depois quando se vai conhecendo, e isto eu falo muito do desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, e apesar de ter tirado imensos cursos, formações, ter feito terapia, tanta coisa que eu fiz ao longo da minha vida nestas áreas, eu costumo dizer que das maiores formações que eu tive foi a banca. Porque eu estar num meio onde realmente chocava com tanta coisa, eu identificar tanta coisa que eu não queria, obrigou-me a olhar para mim e a perceber então o que é que eu quero, não é? Porque é que isto choca tanto comigo? Eu aprendi imenso na banca, com os meus colegas e com tantas coisas com as quais eu, inclusive, não concordava enquanto na instituição, etc. E ali eu tive que me conhecer cada vez mais, tive que me fortalecer, não é? Eu aguentei muitos anos infeliz, a tentar também, a tentar de certa forma continuar a querer fazer o bem, obviamente, e ajudar as pessoas que me procuravam, mas com a certeza que eu não estava no sítio certo, se eu não estou no sítio certo, agora a coisa aqui que não está bem. E depois o caminho realmente é que se mostrou, mas longe eu nessa altura em de saber que iria ser terapeuta ou que a medicina chinesa se iria cruzar no meu caminho. Mas sim, sempre dei muito valor às emoções, à saúde, ao corpo. Brincavam muito comigo e gozavam comigo com as coisas que eu comia. Lá está ela a comer alpista, quando me deviam comer, sei lá, as sementes e os frutos secos. Quando eu comecei na medicina chinesa, olha, lá vai ela para as chinesices. Sei lá, já ouvi assim muitas coisas que eu no início podiam-me chocar, mas depois no fim eu já brincava, eu própria brincava, e hoje brinco com muita coisa. Hoje chamarem-me ovelha negra é um elogio, chamarem-me bruxa é um elogio, porque tem a ver com eu, ok, é porque eu não sou igual, ou não faço igual à maior parte das pessoas, ou pelo menos, se calhar, em termos terapêuticos, à medicina convencional. E não faço, não faço, e ainda bem que não faço, porque acredito que faça a diferença pelo bem, claro. Senão, Sem dúvida, olha, então, tens de é um lembrar desafio. uma frase que eu já não me recordo quem é que a disse, que sermos considerados anormais numa sociedade profundamente doente é um elogio. É mais ou menos esta a ideia. É, Olha, ela não é exato, ou seja, é é essa a mais ou menos ideia, isso. mas está no meu livro, é de Sim. Krishnamurti, e o que ele diz agora como disseste assim, espera, deixa eu ver se eu me recordo.
não é nada saudável estarmos profundamente adaptados a uma sociedade profundamente doente. Algo assim, enganei-me aqui numa palavra, mas é qualquer coisa deste género. Ou seja, realmente não é saudável nós estarmos totalmente adaptados, não é? E a fazer igual a uma sociedade que está profundamente doente. E eu corroboro imenso esta visão. Esta frase está no meu livro, eu já a partilhei mil vezes nas minhas redes sociais. Reflete muito aquilo que eu sinto, de facto. Acho que há toda uma questão do nosso sistema a vários níveis, mas neste caso, pronto, estamos a falar da visão do ser humano, da saúde, que para mim é sempre uma saúde global, é sempre uma saúde mental, física, emocional, energética e até espiritual, e até podemos pôr as componentes sociais. Portanto, há todo um mundo à volta da saúde, muito além daquilo que nós aqui no Ocidente e na prática mais de medicina convencional temos, que é o foco na doença e no sintoma. E, portanto, para mim é tudo muito, mas mesmo muito mais do que isso. Sempre tive essa visão, essa curiosidade, e ao longo do caminho, realmente, depois o que foi acontecendo foi que eu fui fazendo as minhas pesquisas e realmente, eu lembro perfeitamente de nós estar nas primeiras aulas de medicina chinesa, ou nas primeiras, enfim, em algumas, e ao longo do curso eu ir sentindo assim, eu não sou maluca, isto explica-se. Fosse coisas que eu já sentisse, fosse coisas que eu suspeitava, mas que calhar era da minha cabeça, portanto, afinal, tudo isto se explica há milhares de anos, há muitos mais anos, não é? Do que a nossa própria medicina convencional. Então, esta visão do todo, esta visão que realmente corpo e mente não se separam, que as emoções se refletem no corpo, tudo isto eram suspeitas minhas e aqui dentro das minhas filosofias, mas que a medicina chinesa me trouxe clareza ao fim e ao cabo, de conseguir perceber, e por isso é que para mim a medicina chinesa é muito mais do que uma medicina, ou seja, é muito mais do que uma questão prática clínica. Mostrou-se aqui para mim um caminho e tanto que no início, lá está, quando eu comecei a fazer o curso, eu não sabia que ia ser profissional ainda. Eu estava a ver a medicina chinesa como mais uma ferramenta para mim, para me conhecer, para me melhorar, e que é, e também é, obviamente. Ainda ontem fiz acupuntura a mim mesma, portanto, continua a ser, mas é muito mais, é realmente muito mais, sim. Muito interessante. E agora já até é uma boa altura para te perguntar, para as pessoas que também não conhecerem, e tu falas isto no livro, das 5 emoções que tu falas no livro, que penso que são as emoções primárias, podemos dizer assim, da medicina tradicional chinesa. Sim, então, sim, é a alegria, tristeza, medo, raiva, e para a medicina chinesa temos a preocupação. E eu digo, deixei a preocupação para o fim e disse para a medicina chinesa é a preocupação, porquê? Porque estas quatro são as unânimes como as emoções primárias, realmente conhecidas, por vários autores, as que têm consenso, porque depois há outras que não têm tanto consenso, não é? Ou seja, numa visão mais ocidental da psicologia, de tanto outros autores que estudam as emoções, há uma diferenciação entre as emoções primárias e as secundárias. Isto não é tanto uma linguagem da medicina chinesa, mas é para se cruzar e para eu fazer a ponte e perceber-se. Então, as quatro primárias, a alegria, a tristeza, a raiva e o medo, que há então este consenso da maior parte dos autores, são unânimes, são involuntárias, fazem parte, são inerentes a todos nós, ok? Portanto, são respostas involuntárias que acontecem a estímulos exteriores na maior parte das vezes, mas também pode acontecer por nós, por exemplo, os pensamentos que fabricamos e conseguimos realmente reativar as emoções, mas é algo que existe em todos nós e por isso é considerado básico, primário. Depois há as secundárias, e as secundárias realmente, por exemplo, pode ser a vergonha, a culpa, o nojo, e isto depois já difere de autor para autor. Há uns que dizem, outros que sim, outros que não, está tudo bem. Eu só faço esta introdução para se perceber esta diferença e que se compreende, porque realmente, por exemplo, por uma questão cultural, o que me causa, por exemplo, vergonha a mim pode não causar vergonha a um brasileiro, um africano, ou seja, temos culturas muito diferentes. Nem preciso ir, se calhar, para outros países e para outras culturas de outros países, mas sim entre mim e ti, por exemplo, não é? Somos duas pessoas com duas educações diferentes e se calhar eu envergonho-me com uma situação que para ti é completamente tranquilo. Portanto, essas são mais secundárias, já têm questões mais de educação, sociais, religiosas, muitas vezes. Então, para a medicina chinesa, nós temos realmente estas cinco, depois também, por exemplo, podemos falar de culpa, etc., mas eu regimo pelas cinco bases da medicina chinesa, que são realmente as cinco bases primárias também da ocidental, mais a preocupação. E cada emoção se relaciona então com um órgão. De sua vez, cada órgão tem também uma relação com sentidos, zonas do corpo, até cores, estações, portanto, há todo o mundo de interligação que se explica de uma forma realmente exímia na medicina chinesa que me apaixonou imenso. Que eu trago ali também como na tabela dos 5 elementos para perceberem essa relação. Então, cada emoção tem uma relação com um órgão que, por sua vez, só
por aí pode nos levantar véus sobre possíveis sintomas associados a uma emoção que possa estar ou reprimida ou exacerbada, porque pode haver as duas coisas, ok? Pode estar a alegria, por exemplo, se estiverem exacerbada, ninguém acredita que a alegria pode dar problemas, mas pode, porque ela pode esgotar a nossa energia se for de uma forma eufórica, não é? Uma raiva reprimida pode, e isto, olha, cientificamente já há muita coisa sobre isto, Gabor Mate fala imenso sobre isto, a raiva reprimida pode constituir imensos problemas futuros físicos, incluindo cancros e outras tantas doenças. Portanto, a emoção ou reprimida ou exacerbada pode depois então criar realmente problemas e sintomas físicos. Então, há estas cinco e com estas relações fantásticas que depois nos ajudam, portanto, me ajudam, por exemplo, quando a pessoa me chega com alguns sintomas, claro que eu não parto do pressuposto que está ali uma raiva reprimida ou uma tristeza por processar, mas ajuda-me muitas vezes com a leitura também, com a minha experiência ao longo não é, Sim. do percurso, e por isso é que eu relato casos clínicos exatamente para mostrar como é que as coisas às vezes surgem, não é? É na conversa, num acompanhamento em que as coisas ficam mais claras. Isto não é algo, ou seja, é e não é, eu ia dizer, isto não é algo concreto e certo, a base da medicina chinesa é, no sentido das suas ligações já estudadas há milhares de anos e tudo isto que nos traz, mas depois cada caso é um caso e, portanto, não é tão linear assim, não é? Não tenho uma pessoa que me entra e diz que tem enxaqueca e eu, por exemplo, a enxaqueca é muito comum na raiva reprimida, raiva, frustração, irritabilidade, por aí. E eu não parto imediatamente do pressuposto que esta pessoa é uma pessoa que está em raiva reprimida. Há toda uma série de contextos e de fatores que eu preciso despistar, incluindo os físicos, fatores, não é? Mais do nosso comportamento e ritual físico diário, por exemplo, não só emocional. Mas sem dúvida que ao longo do caminho eu fui confirmando, é tão interessante, eu às vezes digo mesmo assim, "Pá, isto é mesmo interessante, é tão giro, como é que tudo se encaixa e eu vejo tantos casos a comprovarem aquilo que eu estudei, porque na verdade eu já tirei vários cursos de várias coisas, não é? Este foi sem dúvida assim, o maior investimento a todos os níveis, mental, emocional, financeiro da minha vida, no nível de tempo também, foram quase 6 anos, mas não é por eu estudar uma coisa que eu depois acredito plenamente nela e me rejo totalmente pelo aprendizado que tive numa formação, se depois, ao longo do caminho, aquilo não me fizer sentido ou eu não conseguir encontrar ali o sumo de tudo o que eu estudei. Na prática, eu funciono assim. Então, ao longo do caminho é que eu fui descobrindo como é que era a medicina chinesa para mim, como é que eram estas relações das emoções e dos sintomas, o que é que isto tudo era para mim. Isto foi tudo uma descoberta que eu fui fazendo ao longo do caminho. No início era muito. Vinha formatada de um curso, como todas as pessoas vêm, e eu vinha completamente formatada. E ao longo é que depois fui assim, percebendo melhor como é que tratava estes nós e como é que esta compreensão para mim existia. E daí integrar tanta coisa, não é? Não conseguir ser só medicina chinesa porque senão, lá está, eu dizia há pouco, já tirei vários cursos e já tirei vários cursos que eu não aplico, ok? Que eu depois na prática não aplico. Não me fizeram sentido, não consegui, de certa forma, não sei, não consegui fazer ressonância com eles, na prática não vi os resultados que eu gostaria. É assim, e está tudo certo, foi experiência, fui tirá-los para ter alguma experiência, está tudo bem. Mas a medicina chinesa foi o oposto. Está sempre presente na minha vida, nas minhas consultas diariamente. E eu também gostei muito dessa visão holística que a medicina tradicional chinesa tem. E uma das coisas que eu achei impressionante, tu dizes no teu livro de alguns casos, é de que às vezes até apenas o reconhecimento do padrão do que se está a passar a nível emocional faz desaparecer quase que de imediato algumas dores, em alguns casos. E eu achei isso incrível porque é talvez das representações mais diretas desta ligação do corpo-mente, não é? Eu acho fantástico isso. Sim, não é em todos os casos de todo, mas já me aconteceu realmente e várias vezes, mas não é assim tão linear, até porque pode desaparecer no momento em que estamos a ter a consulta e há ali um momento de o que eu chamo de retorno à consciência, é uma expressão que me veio e que acho que encaixa e faz-me sentido, e quando há ali um retorno à consciência do que é que está a passar e de facto do que é que estava a um nível inconsciente e se traz para o consciente e o que estava a um nível inconsciente estava a ser somatizado e a ser mostrado, manifestado a um nível físico através de uma dor. E quando fazemos este processo ali na consulta, naquele momento, parece que realmente ganha-se consciência e os sintomas desaparecem. Mas, se a pessoa repetir, e a maior parte das pessoas repetem
os seus padrões cá fora, portanto é o que eu costumo dizer, vocês vêm cá e eu trato, vocês vão lá para fora e estragam, e depois voltam e eu trato. Então de brincadeira, que eu sou muito brincalhona, quem me conhece sabe, sou muito séria e muito brincalhona ao mesmo tempo. Há muitas pessoas que depois têm os mesmos estímulos constantes e por mais que ganhem consciência de um padrão, não conseguem sair dele e portanto a coisa volta. Estou-me a lembrar concretamente de um caso em que a pessoa tinha muitas dores de cabeça, tonturas, afetava também a visão, assim, uma série de situações, e era sempre um determinado padrão. E tinha a ver, de facto, neste caso, tinha a ver com necessidades reprimidas desta pessoa, tinha a ver com ela permitir-se não ter opinião, portanto, ela silenciava-se, ela não dava a sua opinião, havia ali uma falta de autorrespeito, por um lado, e, portanto, também o outro a desrespeitava, mas porque esta pessoa não conhecia os seus limites, não é? O outro faz aquilo que nós deixamos, há sempre uma linha que separa, o outro é responsável, é por uma parte, nós somos por outra, e esta pessoa demorou muito tempo das nossas sessões a perceber que era isto que estava a acontecer, e a determinada altura ela própria confirmava, era tão engraçado, que eu perguntava, então, como é que está hoje? E ela dizia, estou cheia de dores outra vez e tal, tenho estado tão bem. Eu, então, e o que é que aconteceu? E ela respondia-me assim, já sabe, nem preciso lhe dizer. Porque era sempre, depois de determinado episódio, havia uns episódios em concreto, e as dores apareciam com esses episódios em concreto. Portanto, era mesmo incrível. E a própria pessoa ganha consciência. Mas o que é facto é que não conseguiu sair porque implicava, e isto depois não é tão simples, não é assim tão simples às vezes. Para umas pessoas pode ser, para outras não pode ser. E aqui implicava várias questões, desde questões laborais a familiares, e portanto a pessoa não conseguiu retirar, digamos assim, os estímulos constantes e também não conseguiu, às vezes nem é o retirar os estímulos, é nós ficarmos e sermos nós a fazer a diferença com os estímulos presentes. Esta é que é a verdadeira transformação. Os estímulos continuam, os padrões continuam a aparecer, as coisas continuam-se a repetir, somos nós que mudamos a forma como respondemos às situações. E ela, a determinada altura, fez diferente, voltou ali um bocadinho atrás e, entretanto, também deixei de acompanhar e confesso que não sei. Mas, ou seja, pode ser uma situação incrível que no momento, e lembro-me de outro caso, que acho que também relato no livro, como tenho muitos, às vezes depois não sei quais é que estão no livro, não, às vezes esqueço-me, mas eu acho que este também está, que era uma pessoa que me estava a relatar, tinha uma dor, acho que era no ombro e estava-me a relatar uma situação que tinha tido há muito tempo, numa zanga, numa situação com um colega, e aquilo já era uma semana ou duas, já não me recordo também agora, mas, portanto, tivemos imenso tempo ali a pedir para ele contar, ele contou-me o episódio todo e tudo, e tudo, e tudo, e tudo. E de repente, quando eu lhe perguntei, olha, só por curiosidade, como é que está a dor agora? Ele esbugalha-me os olhos e chama-me bruxa. Mas só uma coisa, já não me dói. O que é que eu fiz? Foi trazer a pessoa ao momento presente, ponto número um, porque a pessoa estava completamente agarrada ao passado, não conseguia estar a viver o presente, que isto é um mal de todos nós, na maior parte, não é? E por outro lado, lá está, trouxe à consciência o que é que estava a acontecer. Claro, ou na conversa não foi só um relato, fui eu ajudar ele a compreender várias coisas, e portanto houve uma tomada de consciência de uma situação que estava ali mesmo por digerir, e que estava somatizada numa dor que naquele momento desapareceu. Mas pronto, e esta é aquela que desapareceu mesmo, por exemplo. Mas a maior parte são coisas que vêm ao de cima, que melhoram no momento, mas se houver TPCs para fazer, que há sempre, eu sou conhecida pelos TPCs, mando sempre TPCs para casa, é raro não mandar. Portanto, se houver TPCs para casa e se as pessoas não fizerem os seus TPCs e não aplicarem as suas mudanças, as coisas podem voltar. Porque é a mesma história de, aqui uma analogia qualquer assim, parva, eu sou alérgica ao glúten e sei que sou alérgica ao glúten e vou comer uma coisa que me faz mal. Vou à terapia e fico melhor. E dizem, mas olha que é alérgico ao glúten. Eu digo, eu sei, mas já estou muito melhor. E a seguir saio e vou comer outra vez uma coisa alérgica ao glúten. Portanto, é claro que é uma comparação que não se compara, mas é para percebermos. Portanto, se nós formos repetir, continuamos a repetir o nosso hábito, continuamos a não conseguir aplicar as nossas diferenças nas ações que precisamos de ter, muitas vezes são ações que precisamos de ter, precisamos de aprender a dizer coisas, ou precisamos de aprender a não dizer, isto de cada caso é um caso. Portanto, com o meu acompanhamento, as pessoas eu ajudo a perceber não só a tratar os sintomas, porque também é isso que eu faço, não é? Eu tenho pessoas que só vão tratar sintomas e não querem saber desta conversa para nada e está tudo bem. Eu não forço ninguém a querer fazer o seu processo de desenvolvimento pessoal, transformação pessoal, mas é isso que me apaixona e é isso que eu gosto de fazer e acho, acima de tudo, acho que é a grande transformação. Essa é que é a grande transformação, quando nós conseguimos realmente superar os sintomas e as doenças através de uma
transformação pessoal, que inclui olhar para as emoções, não é? Para as nossas necessidades, para as nossas crenças, para os nossos comportamentos, para os nossos rituais e fazemos a verdadeira transformação, não é? Por É aí. muito Eu importante. falo muito, Fábio, tens que me ir interrompendo porque eu Não, falo muito. não, fala à vontade. Aqui é o sítio ideal para também falares, eu gosto de te ouvir. E eu estava a pensar sobre isso, eu acho isso muito importante. De que às vezes as pessoas vão aos terapeutas, médicos, quem quer que seja, e depositam quase que toda a esperança da sua cura em quem está a tratar. Só que, eu pelo menos acho que sim, nós temos de entender de que quem está ao nosso lado vai nos auxiliar da maneira que consegue. Mas toda a cura, no final de contas, é autocura. E é aquilo que tu dizes. Se calhar elas vão ao teu consultório, ficam com mais consciência, tu fazes tratamentos, sentem-se melhor. Vão lá para fora, se continuam a ter os mesmos comportamentos e padrões, vai dar o mesmo Uhum, resultado. Isto é causa e efeito, não é? Se eu faço sempre a uhum, mesma coisa, vou ter sempre o mesmo resultado. E até sim. podem ficar um bocado desiludidos, porque acho que muitos de nós, e é normal, nós procuramos aquele comprimido mágico que se tomarmos, pronto, já está resolvido tudo. E fugimos um Uhum, bocadinho à ideia de que, epá, eu tenho de trabalhar, eu tenho de ter este trabalho difícil de autoanálise, de cair várias vezes, se calhar, no mesmo padrão e não me julgar por causa disso, porque é muito fácil. Eu costumo até dar aquela analogia de que nós nascemos sempre, nós estamos desenhados para errar, porque basta ver um bebê. Um bebê, quando começa a andar, cai não sei quantas vezes e ninguém à volta dele se vira para ele e diz: Olha, tu és um falhanço, nem sequer tentes outra exato. vez. Não, nós batemos palmas, encorajar e tudo isso. Mas depois, quando crescemos, achamos: Eu não posso falhar em nada. Então, eu voltei a repetir o meu padrão mental, emocional, físico, quer que seja e começamos a julgar e isso não resulta. Mas claro, tem de haver um trabalho contínuo, não é? Que é, nós temos de tentar retirar a raiz da erva daninha. E a pessoa que nos ajuda, se calhar, consegue aparar a parte de fora, dar-nos uns conselhos e tudo isso. Eu acho que é um bocadinho por aí, não é? Eu costumo dizer uma frase que é, eu posso dar a mão, mas o caminho é sempre teu. É Ou isso. seja, o terapeuta dá a mão e pode ajudar em muitas coisas. Por exemplo, na minha abordagem, portanto, eu faço terapia integrada com tratamento, não é? Portanto, eu realmente ajudo depois nos sintomas, a regular, seja o sistema nervoso, seja aliviar sintomas gástricos, intestinais, seja a tratar uma constipação, seja uma doença inflamatória. Portanto, há mil e uma coisas que eu posso ajudar com as ferramentas fantásticas e milenares da medicina chinesa, entre as quais a que mais uso é a acupuntura, mas há a fitoterapia, a dietética, portanto, compreender como é que os alimentos estão ou não estão a dar saúde a esta pessoa, portanto, há muitas coisas. Mas sim, é exatamente isso que tu dizes, as pessoas procuram muitas vezes, e eu também digo muitas vezes esta frase que é, as pessoas procuram para um comprimido, eu devolvo-lhes um caminho. E, portanto, nem toda a gente gosta disso, é óbvio. É óbvio. Mas eu acho que há aqui muitos fatores e reflexão que pode ser interessante também trazer nos dias de hoje, que é, por um lado, isto, mais uma vez, é cultural, é da educação, não é? Nós não crescemos, hum, com esta reflexão, ninguém nos conduziu a esta reflexão de pensarmos na nossa saúde como um caminho, como se calhar tem a ver com alguma coisa que eu estou a fazer, o que é que eu estou a fazer, esta autorreflexão, eu, por exemplo, trago isto muito desde jovem, porque sempre fui assim, mas é meu, nem sequer é muito, não é propriamente de família, foi algo que eu trouxe, e que passa então para os meus clientes. Mas nós fomos a pensar, portanto, muitas pessoas não têm realmente sequer. É uma questão que nunca lhes sequer, eu acho que se calhar lhes passou pela cabeça porque é cultural e, portanto, dói, toma o comprimido, vai ao médico, sai com a prescrição e, portanto, isto é tudo assim aquele mecanismo automatizado que depois, isto é um fator, o outro fator é a sociedade lá está como está, as pessoas precisam, querem, anseiam por respostas mágicas, rápidas, não é? Indolores, porque isto não anda fácil, e, portanto a pessoa quer o comprimido mágico, não é? E realmente às vezes é preciso o caminho. E acho que os terapeutas, ainda há pouco tempo também me questionaram sobre isto, mandaram-me uma mensagem, até falei disto nas redes, mandaram uma mensagem a perguntar se eu tratava uma série de sintomas e eu disse que realmente podia avaliar, obviamente, e que já tinha tido várias pessoas com esses sintomas e tinha ajudado, mas precisava sempre de avaliar. E a pessoa foi, mas trata isto ou não? Uma coisa assim, ou resolve isto ou não? Uma coisa assim. E eu disse, olha, se algum terapeuta lhe der 100% de certeza que trata disso sem o ver, sem avaliar, sem nada, eu desconfiava, porque lá está, há tantos fatores e a título de exemplo, às vezes, coisas mais básicas, nós estamos a falar de coisas mais profundas, de comportamentos, de crenças, não é? De necessidades, de um desenvolvimento pessoal e de um autoconhecimento que precisa também de existir a par e passo,
quando se vai fazendo estas terapêuticas, que normalmente é o terapeuta que ajuda, mas lá está, o paciente tem o seu trabalho de casa para fazer. Mas às vezes há coisas simples, e eu tenho encontrado várias coisas simples, lá está, simples de eu devolver à pessoa, como, atenção, o fator, o estímulo está aqui, e tão simples quanto um torcicolo e uma insónia que afinal tinha a ver com a pessoa dormir toda torta no sofá e à meia da noite é que passava para a cama, ok? E portanto, claro que dormia toda torta, acordava com torcicolo e claro que interrompia o sono à meia da noite, ia para a cama não conseguia dormir. E portanto, aqui nem tem a ver tanto com vamos olhar para as emoções, para as necessidades, com comportamentos. Dores de cabeça por falta de água, carrada, já apanhei imensas pessoas, ok? Imensas pessoas às vezes chegam ao pé de mim, eu estou aqui com uma moinha e eu olho para a pessoa, depois também sei ler, não é? E pergunto logo, pago hoje? E a pessoa fica, eu só um bocadinho, vou buscar um copo assim de água, peço à pessoa para beber e continuo a consulta, tranquilamente. Passar um bocadinho, pergunto pela dor de cabeça, foi. E portanto, às vezes são coisas, hábitos, comportamentos que nós temos que não estamos conscientes, é muito esse o papel, pelo menos o meu papel, eu ia dizer o papel do terapeuta, mas o meu papel não é o propriamente de curar a pessoa, não é? Ou de lhe tirar a sua dor, seja ela física ou emocional. É realmente o ajudar a compreender, a ganhar consciência de onde é que vem aquela dor e, claro, obviamente também ajudar a tratar a sintomatologia, seja a aliviar a dor emocional, porque é muito preciso, obviamente, em tantos momentos nós aliviarmos essa dor, regularmos, tirarmos carga emocional, e eu faço isso com as pessoas, regular o sistema nervoso, aliviar tristezas, ajudar a processar lutos, sei lá, tanta coisa. Mas ao mesmo tempo, também há a sintomatologia que está grave. Vamos olhar para a sintomatologia, vamos aliviar os sintomas, vamos parar uma tosse, vamos parar uma diarreia, ou vamos fortalecer a energia do rim e do baço para que possa fazer melhor a digestão ou porque tenha as suas articulações não tão inflamadas. Mas também vamos olhar para a alimentação, porque se houver alimentos inflamatórios, bem que podemos fazer o resto, que vai à mesma inflamar as articulações. Então, isto é um mundo, isto é muita coisa, não é? Como abranjo isto tudo, a medicina chinesa já por si só já é extremamente holística, não é? E já tem várias vertentes, portanto, só a visão dela sobre o corpo humano e tudo o que nos pode influenciar já é imensa. E que vai além do corpo humano, por exemplo, as estações, o clima, não é? Tudo isto nos influencia. Mas depois eu ainda trago esta compreensão toda do desenvolvimento pessoal, da inteligência emocional, e portanto cruzo tudo isto e acabo por fazer esse trabalho com a pessoa, se ela me permitir, lá está, se a pessoa tiver abertura para isso, fazemos esse caminho, não é? E é o tal caminho, portanto, não é o comprimido, é o tal caminho. É muito comum, as pessoas chegam até mim com uma dor, seja ela qual for, e a meio da consulta já está a perceber que aquilo afinal não tem só a ver com a dor, portanto, obviamente há aqui mais coisas. E para mim, Fábio, olha, eu brincava há muitos anos atrás e dizia, eu queria que houvessem mais Anas Sofias Rodrigues, porque esta questão de integrar a terapia de alma, a encontrar alguém que me ajude a descobrir, não é? O que está no inconsciente e para passar para o consciente e a fazer a terapia não só porque estou a falar, porque estou a transformar os pensamentos em palavras, em consciência, levar TPCs para aplicar e depois, simultaneamente, tratar o corpo. Isto, para mim, é. Pronto, lá está, eu sou suspeita, mas isto para mim é realmente o todo, é fantástico. E sempre pensei, antigamente pensava muito nisso. Lembro-me de que ainda não havia retiros, não havia nada disto, e eu pensava, pá, tinha que haver um sítio, uma coisa que integrasse tudo isto, a parte da terapia, com a parte do corpo, com a parte de mexer e de dança, até a nível dos retiros, antes de eles existirem. Eu era muito nova e já pensava nisto. Isto tem que haver uma integração disto tudo. Porque senão, e agora voltando aos dias de hoje, o que é que acontece com a maior parte das pessoas? Sintomas super comuns na sociedade. Lombalgia, ansiedade, insónia. Pronto, por exemplo, vamos ver estas, não é? E alergias, por exemplo, esta também é um clássico, não é? Então, estas pessoas andam no ortopedista ou no neurocirurgião ou não sei o quê para ver a lombalgia, vão ao psicólogo por causa da ansiedade e provavelmente saem de lá com ansiolítico, mas depois vão ao médico de família porque não andam a dormir bem, saem de lá com o indutor do sono. E depois o que é que eu disse? Alergias tomam anti-histamínicos, que ainda ficam com mais sono. Mas, ou seja, temos medicação para cada sintomatologia, não abordamos nunca porque é que existe esta sintomatologia. Não é? E às vezes a pessoa está ansiosa com uma situação que, se for falada, diminui a ansiedade ou compreendida. Às vezes as alergias, olha, com a acupuntura, por exemplo, tratam-se muito bem. E, por exemplo, com uma pessoa que consuma laticínios, se retirar os laticínios, se calhar trata as alergias. Portanto, é este tudo, é este tudo. Mas é preciso, isso para voltar à tua
há muito que falaste e que eu dei seguimento, é muito cultural também, não é? Portanto, tem que haver, por um lado, esta autoconsciência da pessoa, ok, se calhar quero olhar para a minha saúde de outra forma, mas é cultural e é educacional, nós não estamos agora a despertar para tudo isto e, portanto, que possamos passar aos próximos que aí vêm. Acho que agora estamos num boom imenso, não é, das terapias e disto tudo, mas sempre com consciência que tanto o médico como o terapeuta, seja que tipo de terapeuta for, não é o mágico, não é ele o mágico e não há o comprimido mágico. Embora, infelizmente, também sabemos que há muitos terapeutas que se apresentam dessa forma e que vendem como se fosse a fórmula mágica. Eu não penso assim, eu não sinto assim. E, portanto, eu sou muito clara da forma como trabalho e também costumo dizer às pessoas: eu não trabalho sozinha, o meu trabalho é dois. E as pessoas ficam assim a olhar, a pensar onde é que está a segunda pessoa. E eu assim, segunda pessoa é sim, eu faço uma coisa, você faz outra. Sim. É, e sabes que é muito verdade, e eu também concordo com aquela ideia de, estavas a falar de haver mais Anas Sofias, eu acho que deve haver cada vez mais pessoas que tratam desta forma holística, porque o mundo que nós temos e os conflitos que agora temos todos e parecem que estão a intensificar cada vez mais, é um reflexo do que se passa com cada um de nós. Porque a guerra que existe no mundo externo, não é? Na sociedade no geral, só existe porque ela já existe dentro de nós. Se nós estivéssemos em paz, se a maior parte dos seres humanos estivessem em paz consigo mesmos, não ia existir guerra lá fora. E às vezes esquecemos disto. E mesmo aquilo que estavas a falar das pessoas que estão com ansiedade, vão ao médico, receitam logo comprimidos ou antidepressivos, neste caso não antidepressivos, mas outro tipo de medicamentos. E cá está. Ou seja, nós estamos sempre naquele foco de eu tenho um problema, eu vou buscar a solução no exterior. Eu nunca vou olhar para mim. Pode ser uma planta, pode ser um comprimido, até pode ser, sei lá, um tratamento fisioterapeuta, ou um fisioterapeuta, coisa do género, mas eu nunca vou olhar para dentro de mim. E nós estamos a esgotar, eu acho que enquanto sociedade, todas as soluções externas. Porque se fores a ver, nós temos todo tipo de tecnologias para resolver a maior tecnologias, inteligência, talento, criatividade, para resolver, se não digo todos, quase todos os problemas que nós temos. O que nos falta é haver vontade, é nós decidirmos que realmente isso vai acontecer e toda a gente estar unida nessa intenção. E não vai haver essa união enquanto nós todos estivermos interiormente em guerra, que faz com que toda a gente depois ande à pancada uns com os outros. E tentamos ver sempre deste ponto exterior. E é por isso que eu acho este tipo de abordagens, que claro, começa com a parte da saúde. Se calhar a maior parte das pessoas pensa que é só a saúde física, depois vai para a saúde emocional, depois espiritual, e depois eventualmente eu acho que chega até à saúde, nem sei qual é o nome que eu ia dizer, saúde coletiva, se calhar podemos chamar assim. Mas é aquela ideia de o macro é sempre reflexo do micro, não é? Eu Eh, utilizo muito essa expressão, Fábio. Eu utilizo muito essa expressão e digo mesmo muitas vezes: o que acontece no micro, acontece no macro, o que acontece no macro, acontece no micro. E às vezes até falo desta forma quando estou a falar, por exemplo, de como as estações e o clima nos influenciam, não é? E é outra coisa que eu constato: quando o tempo muda, as pessoas aparecem com determinado humor, energia, sintomas. Mas sim, obviamente, se formos, seja para as guerras, seja para o que for, é claro que é tudo um reflexo, não é? Mas eu percebo que, infelizmente, isto seria aqui agora uma conversa sobre isto, meu Deus. Nós estamos todos no mesmo nível de consciência, de abertura e de vontade, não é? Como tu dizias, e de união. Não interessa a muita gente que nós consigamos perceber, olhar para dentro e fazer este trabalho para um sistema global, na verdade, não interessa para muita gente, não é? Porque, infelizmente, há uma frase muito dura que eu ouvi quando constatei uma série de coisas. Sabes que eu quando saí da banca, eu achava que entrar aqui no mundo idílico de uma série de situações, não é? Portanto, parte da, não é? Da saúde, desenvolvimento pessoal, portanto, autoconsciência, e eu achava que aqui não ia encontrar lobbies, aqui não ia encontrar uma série de coisas, e portanto foi um choque tremendo no meu primeiro, segundo ano, quando comecei a perceber, não é? Como é que a indústria farmacêutica se cruzava com isto tudo, a parte alimentar e que 80 a 90% da oferta alimentar que nós temos é inflamatória e é tóxica. Portanto, quando eu me comecei a confrontar com isto tudo, lá está, o meu espírito rebelde andou aqui um bocadinho assim desorientado, não é? Mas isto para dizer, por causa do micro e do macro, agora perdi-me, peço desculpa, isto às vezes depois começa a falar. Hum,
Então realmente eu dizia, portanto, não interessa, há muita gente, há todo um sistema que não interessa esta consciência, essa autocura, até essa compreensão, portanto, e vamos todos na máquina. Eu digo vamos, embora eu já não me situo tanto nessa máquina, mas de certa forma estou cá, portanto, estamos todos cá, a partir do momento em que estamos todos cá, temos que ter todos esse nível de consciência e responsabilidade de alguma forma, fazermos parte. Mas depois, mais uma vez, há várias reflexões que se podem levantar aqui. Há muitas pessoas que não têm, não só essa consciência, outras que têm consciência e não têm capacidade. Fazer este caminho requer, por exemplo, sozinhos é muito difícil, a maior parte das vezes. Nem todas as pessoas têm acesso à terapia, não é? E muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com as suas dores internas. Olhar para dentro custa muito mais do que apontar o dedo para fora para tudo o que está a acontecer. Cuspir fogo sobre as regras e sobre tudo o que está a acontecer, ou seja, culpabilizar o macro, né? E olhar para o macro e é muito mais fácil, até porque isso é uma energia explosiva para fora, forte, é uma energia para fora, é a energia da raiva, por exemplo. Olhar para dentro, que já é uma energia, por exemplo, da tristeza, e nós reconhecermos, não é, as nossas sombras também e tudo o que estamos a fazer mal, etc., seja a nível emocional, seja a nível familiar, seja a nível físico, mudar padrões que sabemos que não são bons, mas não conseguimos deixar, seja alimentares, seja tóxicos. Tudo isto é difícil, a verdade é que é duro, é difícil. E, portanto, nem todas as pessoas têm a força, a capacidade, a consciência, a possibilidade, portanto, hoje em dia também a nível, por exemplo, financeiro. Infelizmente, muitas pessoas, se calhar, recorrem. Eu acho que, de forma geral, as pessoas recorrem ao comprimido àquilo que consideram ser a resposta mágica, não é? A pílula mágica, como fuga à dor, não é? De uma forma automática. E porque é cultural e nem sequer pensam de outra forma, sim, está automatizado. A educação é cultural, está tudo bem para elas. Pensam que é assim, não faz sentido de outra maneira, nem percebem que possa ser de outra maneira. Mas, se calhar, também há aquelas que começam a ter curiosidade, porque hoje em dia fala-se tanto disto, o mundo abriu imenso para tudo, para toda esta parte da terapia, da consciência. Lá está autores como falávamos há pouco, que dizias que o Joe Dispenza, o Gabor Mate, que agora toda a gente fala, portanto, há tantos autores que nos vêm hoje demonstrar como realmente há tantas doenças que têm a ver com os nossos ambientes internos e externos, como tudo isto se relaciona, lá está, tudo isto que a medicina chinesa fala há milhares de anos. Hoje, outras áreas, inclusivamente científicas, conseguem comprovar tudo isto, mas isto para dizer, algumas pessoas que já têm com certeza esta vontade, mas nem todas conseguem, porque sozinhas não é fácil, e se calhar nem todas também têm acesso à terapia. Então eu acho que há várias reflexões, não é, que se pode a levantar. E muitas vezes não se quer, eu lembro-me de uma vez questionar uma amiga que me refletíamos sobre algumas coisas, porque ela tinha ido a uma terapeuta que eu tinha aconselhado, etc. E ela às tantas estava-me a contar um jogo que a terapeuta tinha feito com ela, para ela identificar ali os padrões dela. E ela estava-me a dizer que o grande padrão que tinha encontrado era uma insegurança profunda. E esta minha amiga era o poder pessoal em pessoa. Portanto, era aquela pessoa que parava o trânsito quando passava, portanto, sempre com aquela pose externa e supostamente interna, portanto, era o que ela punha cá para fora. E eu aí até interrompi e disse: que giro foi! Então, e o que é que tu achas disso? Reconheces nisso? Só para tentar, porque ela nunca também o reconheceu para mim. Então, eu tive mesmo curiosidade de perceber: então, o que é que tu conheces disto? E então, interessante, nós estávamos num café, ela levantou-se e disse assim: conheço, mas jamais vou admitir. E virou umas costas e foi-se embora. Eu, pronto, está bem. Ou seja, nunca mais volto à terapia e, portanto, nunca admitiu as suas inseguranças, os seus medos. E o resultado é que hoje é uma pessoa realmente com vários problemas. Portanto, isto há tantas reflexões que podemos trazer, não é, sobre esta parte, mas sem dúvida, o que está no micro está no macro e o que acontece no macro acontece no micro. Somos reflexo disto tudo. Uhum. E é o que tu disseste, que é, agora está a haver um boom desde há alguns anos. E é bom porque tem de se começar em algum momento e em algum lugar. Mas é o que tu disseste também, que é esta jornada de autoconhecimento não é só luzes e flores e é tudo bonito. Muito pelo contrário. É muito complicado, é muito difícil. Às vezes também só pelo facto, eu digo assim, é mais fácil observar o outro do que a nós mesmos. Só pelo facto de eu conseguir ver externamente o outro, não é? E eu olhar para mim mesmo quando vivo 24 horas por dia sobre mim, é difícil às vezes identificar os padrões, o que é que está a acontecer. E é o que tu também falaste, que é bom termos alguém ao nosso lado que nos ajuda a dar esse feedback que, nos nossos pontos cegos, que é difícil nós observarmos isso. E também voltando um bocadinho ali às emoções, que achei interessante que o medo, a raiva, a tristeza, a preocupação, eu acho que as pessoas facilmente conseguem perceber, não é?
porque é que elas podem ter algum efeito mais danoso ao nosso corpo, físico, emocional e tudo isso. Mas acho que as pessoas não vão entender muito, e tu falas isto no livro também, porque é que a alegria pode também estar na causa de várias doenças que podemos ter. E acho que seria interessante explorar um bocadinho isso. Ok, é sempre, a maior parte das pessoas pega sempre muito nisto. Aliás, a primeira vez que eu dei o meu workshop sobre, eu dava, já dei assim, várias formações sobre várias coisas, e a primeira vez que eu criei workshops sobre as emoções, e quando, logo numa fase inicial, quando estava a enquadrar, não é, as emoções com os órgãos e com possíveis sintomas, quando eu estou a mostrar que as emoções podem gerar problemas e sintomas, e depois quando falo na alegria, houve alguém realmente pôs logo a mão no ar e disse, olha, desculpa, não estou a perceber, a tristeza, a raiva, pronto, preocupação, ainda percebo. Alegria? Como assim alegria pode trazer problemas? Realmente é uma reflexão que eu gosto de trazer e obrigada por questionar, porque obviamente não é a alegria natural e genuína. Essa é obviamente é moderadora, é motivadora, ajuda-nos a regular o nosso corpo físico e emocional, o stress e todos queremos. Mas o que acontece muito na nossa sociedade é que nós muitas vezes nos regemos por uma alegria exacerbada, eufórica, que nos esgota a energia. Seja por uma fase da vida, por exemplo, se formos a pensar, se calhar, na nossa vida e na fase ali da adolescência, jovem adulto, aquela parte da nossa euforia, e se calhar que saímos muito à noite, e os copos e tudo, consideramos aquilo tudo muita alegria. É a mesma alegria ou é uma ilusão, é uma euforia para viver a vida e para sentir coisas, não é? Portanto, isso é um fator. Só aí podemos perceber que, obviamente, não é bom para a saúde, mas faz parte. Eu também passei por isso, faz parte. O problema é se nos mantivermos aí, não é? E com outras idades continuamos aí. Mas, por outro lado, também, olha, cruzando com esta coisa do boom que temos agora das terapias, do desenvolvimento pessoal, um termo que eu gosto muito de falar, que é a positividade tóxica, não é? Corremos o risco de pormos toda a gente a pensar muito positivo, vamos ser todos as afirmações, vamos fazer as afirmações, vamos fazer meditações e ver tudo cor-de-rosa e unicórnios e arco-íris, e portanto é tudo positivo, é tudo bonito, e não é como tão bem disseste, não é? Há realmente os lados sombra, há as emoções como a tristeza, a raiva, que eu não as considero negativas porque sei que elas têm funções positivas, mas vou dizer isto só para enquadrar. Para a maior parte das pessoas, a alegria é uma emoção positiva, a raiva e o medo e a tristeza são negativas. Acontece que a alegria também pode ter consequências negativas, e com toda a certeza, o medo, a raiva e a tristeza e a preocupação têm funções positivas, porque elas têm mesmo funções positivas. Todas as emoções base têm funções incríveis, fundamentais para o nosso bem-estar, para regular o nosso bem-estar, não é? Todas elas. Então, quando nós só queremos sentir uma e dizemos que as outras não existem, para já isto nem sequer é possível, não é? É ilusão, não é? Estamos a tentar dizer uma coisa que não é possível. Mas depois que nós estamos a reprimir, lá está, não vou sentir tristeza, a vida é para. Ah, não, a vida. Não, a vida é para ser feliz, não vou nada a pensar. Está aqui um luto tremendo para viver, não é? Para sentir. Está-se a processar no meu corpo físico. Eu estou a fingir que ele não existe. Isto não vai dar um resultado, vai-se somatizar numa doença. Eu tenho imensa raiva sobre qualquer coisa e finjo que não tenho raiva, e depois tenho hipertensão, tenho enxaquecas, tenho sei lá mais o quê, mas estou sempre com um sorriso na cara e a dizer a toda a gente vamos ser positivos e ver os unicórnios, etc. Portanto, se nós utilizarmos a alegria como uma máscara, não é? Como uma fuga para não sentir as outras emoções, com certeza ela vai ser negativa. Se nós utilizarmos esta positividade de uma forma tóxica, é lógico que ser positiva é bom, óbvio, não é? Portanto, é bom sermos positivos. Disseste também há pouco que nós, como é que tu disseste? Nós nascemos para errar. Uma brincadeira que eu às vezes digo assim: nós nascemos com um programa, como isto hoje é tudo tecnológico, eu às vezes faço algumas analogias assim tontas, e às vezes digo assim: olha, está a ver o programa dos computadores? Nós também nascemos com um que é focado no negativo. O nosso programa vem focado no negativo. Nós só pensamos negativo, estamos sempre a ver a desgraça, a antecipar a desgraça. Se alguém chega atrasado já não gosta de nós, se não sei o que, portanto, é tudo negativo na nossa cabeça. Nós estamos quase sempre a alimentar as nossas feridas e as tais emoções, entre aspas, negativas, que, atenção, são negativas se nós não a processarmos, se forem exacerbadas, se forem reprimidas. E se nós estivermos a construir, numa construção mental, a alimentá-las, isto não é bom. Mas quando elas surgem em determinado momento, uma raiva num momento em que eu me tenho que defender, isto é bom. Uma tristeza num momento em que eu me sinto magoada, triste, abandonada, isto é bom, tem que se processar e por aí fora. Portanto, a alegria não pode servir como escape, seja para o mundo exterior de dizer que está tudo muito bonito e vamos ser todos muito positivos, seja por uma questão, por exemplo, de pertença, não é? De aceitação. Eu quero que traz no gosto de mim, então vou ser sempre muito positiva e alegre e inspiradora.
seja por fuga, ou seja, não tenho capacidade de olhar para a minha tristeza, dói muito. A raiva não é bonita, a menina não berra, não é? A menina não chora, a menina não berra, a menina tem que se comportar bem, portanto eu não vou mostrar a minha raiva, não posso, então vou fingir que está tudo bem, sou sempre sorridente, e a tristeza dói muito, eu não consigo olhar para a minha tristeza, portanto são muitos os porquês, das possibilidades de utilizarmos a alegria como uma máscara ou como fuga. Agora, é claro que a alegria natural, genuína, é aquilo que todos nós devemos cultivar, não é? E procurar. E agora, como é que isto se faz? Nós precisamos realmente, primeiro que tudo, para mim, a ponte, a base, não é a ponte, é a margem da ponte, é sempre o autoconhecimento, não é? Porque se eu não me conheço, eu corro o risco de andar a vida inteira a seguir os passos dos outros, a fazer o que os outros fazem, a sorrir com eles, mas no fundo, no fundo, no fundo, eu não estou alegre com o que estou a fazer, não estou a sentir essa alegria. Então, a alegria da contemplação, ok? A alegria realmente de eu realmente sorrir e sentir alegria com o que está a acontecer, independentemente do que o mundo diga, por exemplo, sobre aquilo que está a acontecer, é o que eu sinto em relação a uma coisa que me faz feliz a mim, alegra a mim, pode ser horrível para ti, Fábio, como para outra pessoa qualquer, não é? Eu, por exemplo, para ir de férias, eu só posso ir de férias para um sítio de natureza. Eu tenho uma amiga que dizia que horror, ai, eu tenho que ir para Londres, para o meio do caos e do barulho e da cidade. Eu dizia, mas nunca fui a Londres, não tenho vontade nenhuma de ir a Londres. E as pessoas, não foste a Londres? Eu, não me... Pronto. Ou seja, temos que perceber o que nos move, não é? Temos que perceber o que nos alegra e para depois discernir se a nossa alegria realmente é esta nossa. Há uma euforia, há uma máscara ou há uma alegria verdadeira. E eu própria passei por aí, ok? Eu fui a pessoa sempre alegre, motivadora e de repente comecei a perceber, se calhar isto é um bocadinho máscara. Se calhar eu ando aqui com este papel muito social e se calhar afinal isto é eu passei por isso, ok? E também passei menos, estou mesmo em querer, acredito mesmo que muito menos do que a maior parte das pessoas passa hoje, mas eu também passei pela fase inicial do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento, só que lá está, eu comecei muito, muito cedo e sozinha, comigo, não foi neste boom agora, não é? Com isto tudo. E portanto, eu acho que não passei tanto por isto, mas é muito comum também as pessoas, quando entram agora nesta leva que estamos a viver agora mais de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, entrarem tudo com esta visão de que, uau, isto é tudo muito cor-de-rosa e os unicórnios, e vamos ser todos muito positivos e gratidão, e portanto, até há coisas que me irritam profundamente hoje em dia e mexem mesmo com o meu sistema nervoso. Porque não é verdade, não é? E estamos a querer levar os outros através de uma falsa promessa que não é verdade. Mas eu também percebo que as pessoas, quando começam, iludem-se facilmente. Ou seja, há pessoas que não fazem isto por mal, acreditam mesmo que entraram num mundo de finalmente eu compreendo isto tudo, e afinal isto tem tudo um porquê, e afinal isto é tudo bonito. Mas depois quando acompanho algumas destas pessoas, eu percebo que existe uma fuga tremenda ao que realmente tem que ser visto. Eu já vi pessoas à minha frente a falarem de lutos, por exemplo, muito recentes, de situações complicadíssimas, com um sorriso na cara, porque tinham uma teoria toda que tinham aprendido no curso tal e com a terapeuta Y, e que tinha a ver com a avó e com isto e com aquilo, e com um sorriso na cara a explicar aquilo tudo, e eu às tantas interrompo e digo assim, ok, ainda bem que já integrou essa compreensão, mas o que é que sente em relação a isto? E a pessoa fica, hã? E o que é que sente? Como é que está aí o seu sentir, as suas impressões? As pessoas não sabem o que sentem. Isto é tão comum, as pessoas não sabem o que sentem. Então, este novo mundo das terapias, espiritualidade, traz-nos aqui muitos conceitos e muitas coisas muito bonitas, mas atenção, temos que realmente perceber. E eu gosto muito de olhar, eu gosto muito das palavras, lá está. E às vezes é uma coisa tão básica quanto isto. Desenvolvimento pessoal, algo em constante desenvolvimento. Não é agora, eu não ganhei agora aqui, não estou iluminada agora, ou isto não acontece. E é de caráter pessoal. Portanto, quando alguém me dá uma fórmula mágica que serve para o outro, não quer dizer que sirva para mim. Então, acho que nós percebemos que é um caminho, é a vida toda é um desenvolvimento pessoal, a espiritualidade é para nós vivermos. Aliás, a espiritualidade e o desenvolvimento pessoal aqui está muito misturado. Acho que hoje em dia pomos tudo na mesma caixa e não é. Okay? Põe-se muitas terapias completamente dispares, diferentes, com atuações completamente diferentes na mesma caixa e diz que é terapias. E não é. Há coisas muito sérias, muito antigas a serem feitas e há coisas que são feitas no fim de semana e no fim de semana a seguir estão-se a vender como se fossem a pílula mágica e, portanto, isto também não é certo. Um, e realmente há muitas coisas diferentes. Isto é um caminho.
pronto, acho que me perdi outra vez aqui agora nas minhas filosofias. Não, não, eu até ia também complementar com isso em relação à ideia de alegria, porque o conceito de alegria foi mudando ao longo dos tempos. E, por exemplo, eu gosto muito da Grécia Antiga, e para os estoicos e epicuristas, alegria não tinha nada a ver com euforia, paixão, entusiasmo. Para eles, era a ataraxia que é mais semelhante com tranquilidade. Eles procuravam esse estado de harmonia com a natureza, interior e exterior, e quando estavam nisso, eles diziam que estavam alegres. Por exemplo, os epicuristas, que muitas pessoas interpretam-nos mal, porque Epicuro falava de que o sentido da vida é a procura do prazer. E então eles achavam que, as pessoas quando ouvem isto acham que ele vivia numa espécie de YOLO, na festa constante, bebidas, drogas, sexo, mas era o oposto. Porquê? Porque ele percebeu de que excesso de prazer traz dor também. Então, ele vivia até de uma forma extremamente simples, com uma casinha simples, com as pessoas à volta dele, comia o básico, coisas saudáveis, bebia água, quase que não bebia álcool. Porquê? Porque ele sabia que ia causar dor. Ou seja, todas estas interpretações que nós vamos tendo até das emoções ao longo da história, vão mudando. E é engraçado ver como isso também define aquilo que tu falaste agora da alegria, não é? E eu concordo. A alegria é tóxica quando se torna naquela euforia descontrolada. Aliás, eu já experimentei algumas vezes isso e torna-se até numa ansiedade. O meu corpo, até às vezes já tive arritmias, porque o meu corpo não sabia lidar com aquela euforia toda, não é? E na altura eu lembro quando experienciei isso, como é que isto é possível? De eu estar tão alegre, tão entusiasmado, que o meu corpo não sabe lidar com esta energia. E aquilo Estás com causava. uma curiosidade, se me permitires interromper, mas para trazer aqui a curiosidade da ligação que eu disse há pouco, né, cada emoção tem ligação com órgãos, então a alegria está ligada ao coração. E, portanto, para mim faz-me todo o sentido que me digas num momento assim mais de alegria eufórica, eu comecei a ter ansiedade ou palpitações ou qualquer coisa, portanto, tem a ver com o coração. E alguns sintomas, mais a um nível cardíaco, por exemplo, podem estar associados a essa parte. É muito interessante, ao sanguíneo também pode ter, porque também tem a ver com o sangue, com os vasos, há sempre umas relações, não é tão linear assim. E só para trazer a curiosidade e a ponte da relação das emoções com os órgãos, corroborando aquilo que me estás a contar, não é? É ainda É, super olha, interessante. não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. E o caminho o caminho do meio, que se fala tanto no budismo e tudo isso, eu juro-te que ao passar dos anos, cada vez faz mais sentido para mim. Tudo em excesso faz mal. Até a água faz mal. Se nós bebemos água em excesso, nós morremos, não é? Olha, outra frase que eu digo muito, Fábio, é tudo em excesso faz mal. Um dia pode fazer mal. Assim, pode não fazer hoje, claro, mas lá está, é o excesso e a continuidade. Tudo em excesso pode fazer mal. É verdade, é verdade. É isso mesmo. É muito por aí. Olha, e Boa. só para uma última. Tu já falaste um bocadinho disto, mas eu acho que era interessante abordar. Nós falamos agora da alegria, mas estavas a falar do medo, da raiva, da tristeza, da preocupação, que é exatamente o oposto. A maior parte das pessoas ficaria espantada a dizer que não, essas emoções também podem ser positivas. Que funções positivas é que elas, assim, de uma forma geral, podem ter na nossa vida? Então, de uma forma geral, por exemplo, a tristeza, por exemplo, não é? Ai, como é que a tristeza pode ser positiva? Então, tem a ver com o momento em que surge essa tristeza e ela precisa de ser processada porque tem uma função a desempenhar para o nosso equilíbrio e bem-estar. Eu dou sempre o exemplo do luto, não é? E o luto pode não ser uma morte física, claro que obviamente uma morte física de alguém, né, a partir de alguém, mas pode não ser só isso, não é? Pode ser às vezes uma relação, não é, que terminou, uma mudança de vida, de um ciclo que se fecha, um desemprego, portanto, há algo que realmente nos gera uma tristeza profunda que terminou, ok, por exemplo, e como é que se ultrapassa isso se não através da tristeza, não é? As lágrimas, o chorar, há quem diga que as lágrimas é a lavagem da alma, tanto é o processar de um evento doloroso, é uma das funções da tristeza. Raiva, por exemplo, tem a ver com a nossa defesa, tem a ver com nós estabelecemos os nossos limites. Um padrão extremamente comum que eu encontro, muito nas mulheres, é precisamente as pessoas que não têm, vou dizer as pessoas, porque também já encontrei um ou outro homem com este padrão, mas é muito comum realmente nas mulheres. Pronto, olha, fruto também de toda uma história e tu que estudas a história, não é? Portanto, a mulher vem da história que vem, e que hoje acho que estamos aqui nesta era a tentar nos resgatar entre o feminino e tudo aquilo que entretanto empoderámos e conquistámos, mas que nos perdemos do feminino.
mas ao mesmo tempo os limites, o dizer que não. Há muitas mulheres que não conseguem estabelecer limites, não conseguem dizer que não, e curiosamente são aquelas mulheres que me dizem assim: raiva, eu não, raiva, eu não tenho raiva, não sinto raiva. E dizem aquilo mesmo com uma coisa do eu não posso sentir, eu não sinto raiva. E estão cheias de raiva lá dentro, por N situações. Porque, mais uma vez, é cultural, a menina porta-se bem, a menina não vai dizer que tem raiva, não é? Mas depois é tão interessante observar que as pessoas que me dizem que não têm raiva, e que depois, calhar, um dia mais tarde compreende-se que afinal até têm ali raiva, ou mesmo que não seja mesmo raiva, podem ter irritabilidade, frustração, portanto, se outras emoções que andam ali com a mesma energia, vamos dizer desta forma. Mas as pessoas que me dizem que não têm raiva são aquelas pessoas que também não sabem pôr limites na sua vida. Não sabem dizer que não sabem pôr limites. E, portanto, é tão interessante observar que uma das funções principais da raiva não existe na vida comportamental, não é? Relacional daquela pessoa, porque ela também reprime aquela emoção e diz que ela não existe. É como se fosse uma coisa muito má, eu não posso sentir. Outra coisa que eu explico às pessoas é assim: olha, a maior parte das pessoas é muito visual. Vamos imaginar aqui uma caixinha, está a ver aqui as emoções estão aonde? Toda a gente diz, estão aqui, estão. Vamos imaginar aqui uma caixinha. E assim, não há uma caixinha para a alegria, uma caixinha para a tristeza, uma caixinha para a gente vai lá, abre, só vai sair a tristeza. Vou guardar aqui as sete chaves. As outras não funciona assim. A caixinha é a mesma, estão lá todas. Portanto, quando fechamos uma, podemos estar a fechar outras. Por isso é que muitas vezes, quando tentamos, fingimos que não sentimos a raiva e a tristeza, e não é, cruzando com o que dizíamos há pouco, e estamos sempre numa alegria, normalmente isto não é natural, não é verdadeiro, é o tal forçado, porque se nos estamos a impedir de sentir umas, também não vamos sentir outras. E a outra que falámos, o medo está ligado à avaliação de riscos, não é? À sobrevivência. O que seria de nós se não tivéssemos medo? Atirávamos da ponte, atirávamos para dentro de um fogo, sei lá mais o quê. Portanto, o problema não é a emoção em si, é sempre o que eu explico. O problema não é a emoção em si. A emoção em si, as duas emoções básicas, primárias, têm funções determinantes em determinado momento para regular o nosso corpo físico e emocional. Portanto, trazem-nos informação também, isto é super importante. Nós, quando sentimos uma coisa, há uma informação. Eu estou com raiva do quê? Porquê? Este é depois é o trabalho que eu faço em clínica, não é? As pessoas muitas vezes irritam-se, contam uma história super irritados, mas não sabem porquê. Estão irritados, aquilo dá raiva, aquilo dá irritabilidade, mas não fazem ideia porquê. Ok, está irritado porquê? E depois, quando fazemos este trabalho, é tão interessante que chegamos à conclusão daquilo que ela nunca no início pensou que pudesse ser. Está irritada porque a pessoa é parva, né? Porque a pessoa disse não sei o quê. Mas afinal, isto tem a ver com uma coisa que é nossa, porque como tu também, tão bem já disseste hoje, usaste expressões que eu uso muito e uma delas também já utilizaste hoje no início, foi o ponto cego. Todos temos pontos cegos. Todos temos áreas cegas. Então, o trabalho com o terapeuta é fantástico, é muito aquilo que eu faço também, tentar ajudar as pessoas a que vejam o que elas não conseguem ver nelas. Há coisas que eu não vejo, eu vou à terapia também. Todos nós temos áreas cegas que nós não conhecemos em nós, mas os outros conseguem ver. E aqui é brutal para nós fazermos um trabalho realmente de autotransformação, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e, claro, melhorar a nossa saúde, porque quando nós melhoramos a nossa gestão emocional, nosso reconhecimento emocional, nós vamos melhorar a nossa saúde física, porque muitos dos sintomas vêm das emoções. Eu constato isto todos os dias. E lá está, não é das emoções base primárias que têm funções determinantes para acontecerem e regularem o nosso organismo em determinados momentos, mas é essas emoções quando não são vistas, quando são reprimidas ou quando são exacerbadas no tempo, que é o mais comum, infelizmente. Portanto, nós precisamos é de aprender a acolher as emoções quando elas surgem nos devidos momentos, a reconhecê-las, a acolhê-las, a compreendê-las, e muitas vezes isto, obviamente, sozinho não é possível, não é? Portanto, precisamos do terapeuta para fazer isto. E eu às vezes digo mesmo, eu digo com toda a humildade e tranquilidade, eu digo isto. Eu comecei o meu trabalho de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento em 2001. Eu sou profissional desta área há 13 anos e sou mesmo muito dedicada. Aqui não me considero propriamente uma especialista, mas sou mesmo muito dedicada à parte emocional, psicoemocional, é o meu trabalho. Tenho um livro sobre isto, tenho cursos. Eu ainda, obviamente, vou à terapia a pedir ajuda. Olha, há qualquer coisa aqui que está a mexer comigo de uma maneira que eu não consigo ainda perceber. Eu também preciso dessa ajuda. É um facto que faço uma boa parte do trabalho comigo mesma. É, tenho muita bagagem, mas mesmo assim eu vou precisar sempre da ajuda, porque temos o tal ponto cego. Então é isto, é nós percebemos que as emoções têm funções positivas, dei aqui exemplos de algumas, há outras, não é? Mas se forem negligenciadas ou exacerbadas, vão dar depois os sintomas físicos.
É completamente isso. Isso que tu agora disseste no final é muito importante. Que às vezes as pessoas podem achar de que terapeutas ou professores ou quem quer esteja mais nesta área que já chegou à iluminação, que já deixou de ser humano e que, pronto, já é uma espécie de super-homem ou de super-mulher e não precisa de mais ninguém. E é exatamente o contrário. Eu digo-te uma coisa, à medida que eu vou descobrindo mais cada vez me apercebo que sei menos, para te ser sincero. Exatamente, Cada vez tenho exatamente. mais dúvidas sobre várias coisas que se calhar há, sei lá, 5 anos atrás eu nunca na minha vida imaginei que ia ter. Olha, Então, sabes o que é que eu ultimamente comecei a dizer assim, epá, eu acho que se calhar mais do que aprender, eu preciso haver a desaprender umas coisas. Eu pois, acho que nós precisávamos às vezes desaprender, temos aqui tantas aprendizagens enraizadas que constituem o nosso aqui habitat mental, não é? E emocional, e que nós reproduzimos tudo automaticamente com coisas que estão aqui, e que nos ensinaram, e que nos incutiram, muitas vezes não são nossas, não são lixo que está aqui, então se nós desaprendêssemos algumas coisas, se calhar estaríamos mais abertos para as novas aprendizagens porque percebo perfeitamente, é mesmo isso, quanto mais sei, menos sei, completamente. Sim, 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 isto é é um muito mundo. verdade. E às vezes é frustrante, eu admito, porque às vezes parece que quando eu sabia menos, sabia mais, mas parece que quanto mais sei, menos sei. É muito Mas estranho. olha, faço aqui outro ponto, se me permitires. E lá está, uma coisa que eu também faço muito frequentemente com os meus pacientes e comigo mesma é, de tempos a tempos, fazer assim um ponto de situação. Vamos lá ver se eu realmente não sei. Vamos lá ver se eu continuo a fazer errado. Vamos lá ver se eu aprendi. E eu constata-se sempre que há evolução e que há mudança. Faço muito isto com os meus clientes, porque é muito comum haver tantos momentos em que parece que quanto mais sei, menos sei, ou eu estou na terapia e continuo a fazer as mesmas asneiras, eu estava melhor, voltei-me a sentir mal. E, portanto, tudo isto parece que nós achamos que estamos sempre a regredir e que não evoluímos. Evoluímos, mas evoluímos através de muitas vezes tentativa e erro, com emoções menos bonitinhas à mistura, e então é preciso de vez em quando fazer assim um rewind e perceber, então, mas deixa cá ver. Há um ano atrás era assim, 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 assim. E agora? Assim, assim. Ah, há diferenças. Sim, Seja no físico, seja nas relações. Portanto, avaliar tempos a tempos as mudanças. Não é? Porque as pessoas acham que realmente a mudança vai ser para a iluminação, e se fosse nós não estávamos aqui a falar, nós estamos na Terra, não é? Portanto, vamos sempre ter alguma coisinha para melhorar, e um termo que eu também costumo dizer é que, normalmente, como todo bata, em casa não, as consultas online, naturalmente não preciso pôr bata, mas na clínica, muitas vezes todo bata e é o que eu digo, esta bata não me torna imune, não é? Eu estou aqui, obviamente, mas eu tenho a bata vestida, mas tenho os meus desafios, todos na vida, como todas as pessoas têm, e portanto tenho questões emocionais, tenho questões familiares, tenho questões, tenho surpresas da vida, como tive agora, não é? Um susto tremendo com um dos meus filhotes quatro patas, portanto, tenho questões emocionais por digerir, tenho relações que, obviamente às vezes me espelham alguma coisa e que eu posso precisar de ajuda para perceber o que é que me está a espelhar, porque nós aprendemos através do outro, não é? Nós aprendemos através do outro, mas depois precisamos sempre de alguém para o fazer e, portanto, sim, eu faço terapia desde os meus 20 e tal anos. Uh, Obviamente não faço continuamente, não tive aqui este tempo todo continuamente sem intervalos, fiz vários intervalos, mas sempre fiz terapias e terapêuticas de um ano e meio, 2 anos, e depois com pausas. Um, já senti necessidade de ir mudando de terapeutas e da abordagem de terapia, como é óbvio, mas sim, ainda hoje faço e continuarei a fazer. E até digo mais, eu muitas vezes chego à terapeuta e digo assim: eu devia vir cá todos os dias, devia falar um bocadinho todos os dias, ou pelo menos todas as semanas. Pelo menos pessoas como eu autoanaliso-me muito e interrogo sempre estas coisas, portanto, eu sou uma pessoa que me ponho em causa, eu ponho-me sempre em causa, coloco-me em causa, e então é muito importante fazer a parte da terapia também para ter esta devolução do que é meu, do que é do outro, que é uma coisa que eu também falo muito, há uma linha que separa o que é meu do que é do outro. E se nós não fazemos este TPC, seja com o terapeuta, ou consigo próprio, é mais difícil, corremos o risco de andar a seguir as passadas dos outros, não é? A seguir as orientações dos outros, as leis dos outros, as leis entre aspas, não é? As crenças dos outros e não sabemos realmente quem somos, o que queremos ser, olha, o que nos alegra, lá está, o que é que nos. E o que irrita, irrita porquê, portanto, tudo isto é um mundo que eu, pronto, sou apaixonada, naturalmente, já se viu, e acho que é mesmo fascinante podermos fazer este trabalho, mas é contínuo, é um trabalho que realmente não traz assim propriamente a iluminação como muitos realmente acreditam. Sim, é um caminho, é um caminho. é verdade. Olha, Ana, agradeço-te muito aqui pela esta nossa conversa e antes de terminar, obviamente as pessoas podem encontrar algum do teu trabalho no livro, O Teu Corpo Fala,
que eu recomendo, sinceramente, é um excelente livro. Mas além do teu livro, se alguém quiser falar contigo ou contactar-te pelos teus serviços, onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, o meu site muito simples, www.anasofiarodrigues.com, é muito simples e tem lá tudo. Portanto, é um site assim com muita informação exatamente por estas áreas todas que eu abranjo. E, portanto, pelo site pode ser assim mais fácil porque tem lá tudo. Não é? Se quiserem saber de mim das consultas, ou do livro, ou entrevistas, portanto, já tenho outras entrevistas por aí fora. Depois tem a academia online também, mas, por exemplo, pelo site conseguem lá ir, onde tenho vários webinars, vários cursos, várias, aliás, o próprio livro, não é? Nasceu de um curso e, portanto, desse curso que está nessa academia online, depois temos as redes sociais, não é? Temos as redes sociais, anasofiarodrigues.mtc a nível do Instagram e Ana Sofia Rodrigues também no Facebook, que eu já não uso tanto e agora não me recordo do link do perfil todo, mas penso que seja no Instagram hoje em dia, não é? anasofiarodrigues.mtc, anasofiarodrigues.com é o site e através daí conseguem sempre chegar a mim. Até é preferível em termos de contacto, se for, por exemplo, consulta ou pronto, alguma outra questão, o site é sempre melhor, porque tenho lá mesmo formulários de contacto. O Instagram, como pronto, as redes são sempre mais sociais e há sempre assim mais movimento, já me aconteceu perder uma outra mensagem pelo meio, mas no próprio Instagram tenho o quê? Tenho o Linktree, né? E no Linktree também tem lá tudo, muito, todo. Se quiserem ver as minhas entrevistas, ou as consultas, ou textos, também escrevo muito para além do livro, também escrevo, tenho blogs e escrevo de tempos a tempos, portanto, tudo isso conseguem me encontrar dessa forma. Boa, boa. Eu vou colocar também depois na descrição aqui do vídeo. Mais uma vez agradeço, olha, gostei muito da conversa. Eu sabia que ia gostar, porque eu já gostei do teu livro. Eh, Obrigada. e também agradeço a todos que nos ouviram. Vão nos encontrar no Spotify e no YouTube. Obrigado e até uma próxima. Obrigada, Fábio. Obrigada por esta oportunidade. Também gostei muito desta conversa. Obrigada.